Prefácio de alerta, explorando o sobrenatural em O Livro de São Cipriano. Caro espectador, ao iniciar esta jornada pelo universo enigmático de O Livro de São Cipriano, damos as boas-vindas a uma odisseia que transcende as fronteiras do conhecimento humano, conduzindo-nos por caminhos intricados da magia e do ocultismo. Este prefácio não é apenas um preâmbulo formal, mas uma chamada urgente para a reflexão sobre o conteúdo intrigante e, por vezes, desconcertante que se desdobrará diante de seus olhos. Esta obra histórica é mais do que um relato cronológico de eventos passados, é um mergulho profundo nas entranhas de práticas místicas, rituais e conhecimentos que desafiam as limitações da compreensão convencional. São Cipriano, figura central deste compêndio, emerge como um guia através do labirinto do misticismo, e cada página que você se prepara para virar é uma passagem para um domínio onde as fronteiras entre o real e o sobrenatural se tornam incertas. Entendemos a curiosidade que o impulsiona a explorar estas páginas, mas, simultaneamente, sentimos a responsabilidade de alertá-lo sobre a complexidade dos segredos que serão revelados. Ao desvendar o conteúdo deste livro, você estará imerso em uma sinfonia de práticas mágicas, orações que transcendem o tempo e até mesmo incursões no território sombrio da feitiçaria e maldições. Este prefácio não é apenas uma formalidade, mas uma tentativa honesta de prepará-lo para os desafios e mistérios que o aguardam. O conhecimento que você está prestes a adquirir é uma lâmina de 2 gumes, capaz de abrir portas para compreensões mais profundas ou conduzi-lo a abismos insondáveis. Esteja ciente de que este livro não é apenas uma leitura, é uma experiência. Cada palavra, cada encanto e cada instrução tem o poder de invocar forças que transcendem o entendimento humano comum. A busca pelo conhecimento deve ser acompanhada de um profundo respeito pelo desconhecido. O que você está prestes a explorar não é apenas uma narrativa, é um convite para uma jornada onde as sombras dançam com a luz, e os segredos são sussurrados pelos ventos do tempo. Então, com olhos abertos e mente preparada, adentre neste reino encantado, sabendo que cada página é uma promessa de descobertas, mas também uma advertência para os não iniciados. Prepare-se, espectador, para uma experiência que transcende as barreiras do ordinário e desafia as noções convencionais do possível. Esteja atento, pois o Livro de São Cipriano é mais do que uma obra, é um convite para uma viagem onde as fronteiras entre a razão e a magia se desvanecem, e a urgência da compreensão se torna cada vez mais evidente. Raízes históricas da necromancia. Ao desbravar as páginas de O Livro de São Cipriano, é imprescindível compreender a complexidade da jornada que empreenderá. Esta obra, meticulosamente construída ao longo dos séculos, não é apenas um relato histórico, mas uma imersão nas raízes mais profundas da necromancia, uma prática que tem semeado mistério, fascinação e, por vezes, inquietação ao longo da trajetória da humanidade. A necromancia, arte de evocar os mortos, é um capítulo sombrio e intrigante na história das práticas místicas. Remontando a civilizações antigas, esta tradição transcende culturas e fronteiras, estabelecendo-se como um elo entre o mundo dos vivos e o reino dos espíritos além da morte. Em O Livro de São Cipriano, somos guiados por um explorador destemido, desvendando os segredos dessa tradição milenar. O convite para explorar a necromancia neste contexto histórico não é apenas uma incursão nos recônditos do oculto, mas um mergulho profundo na psique humana, em sua eterna busca por respostas além do véu da morte. Este livro, que agora se desenha diante de seus olhos, não é apenas um repositório de feitiços e encantamentos, é um tratado que desafia o entendimento convencional, empurrando-nos para o âmago de um universo onde a morte não é o fim, mas um limiar para o desconhecido. A urgência em compreender a necromancia se desvela à medida que as páginas avançam. Cada feitiço, cada invocação, é um elo com os mistérios do além, um eco dos rituais que permearam os corredores do tempo. O entendimento desse conhecimento ancestral não é apenas um exercício acadêmico, mas uma jornada que nos obriga a questionar as fronteiras entre a vida e a morte, a realidade e o sobrenatural. Esteja ciente de que a magia contida nessas páginas não é uma narrativa fictícia, é um legado, uma herança que atravessa eras. O convite para explorar o reino da necromancia não é uma decisão trivial, é um compromisso com a compreensão do desconhecido, com todas as suas consequências e responsabilidades. A magia contida nessas palavras tem o poder de transcender o tempo, e você, caro espectador, está prestes a ser o guardião temporário desse conhecimento ancestral.
Enquanto avança por estas páginas, mantenha em mente que você está trilhando um caminho que poucos ousaram percorrer. Este é um convite para confrontar o inexplicável, para desafiar o convencional e para, talvez, alcançar uma compreensão mais profunda da existência humana. Este é um alerta para a urgência de compreendermos as camadas mais profundas da necromancia, uma prática que, neste livro, se revela não apenas como um exercício de poder, mas como uma janela para a complexidade da condição humana. O livro de São Cipriano. São Cipriano, figura enigmática do século III, emerge da névoa do tempo como um bispo cristão que, de alguma forma, tornou-se o patrono de um grimório notável. Sua influência, encapsulada nas páginas de O Livro de São Cipriano, transcende os séculos e âncora-se em uma coletânea intrincada de rituais, orações e feitiçarias. Esta obra, dividida em partes distintas, desvela-se como uma porta de entrada para um universo onde o divino e o oculto entrelaçam-se em uma dança mística. A magnitude do livro torna-se evidente quando exploramos a diversidade de práticas mágicas que ele abrange. Entre encantamentos, invocações e segredos revelados, destaca-se a necromancia, uma arte milenar que desafia os limites da compreensão humana. Aqui, São Cipriano não é apenas um bispo histórico, ele é um guia que conduz os intrépidos à fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Ao nos aventurarmos pelas páginas desse grimório, somos confrontados com uma dualidade intrigante. Por um lado, encontramos um manual para aqueles que buscam desvendar os reinos ocultos, desafiando as convenções da realidade. Por outro lado, a natureza controversa dessa obra torna-se uma advertência sutil, alertando-nos para a responsabilidade e as consequências inerentes a quem se aventura nos domínios da magia. A urgência em compreender as profundezas dessa obra revela-se não apenas como uma busca por conhecimento, mas como um chamado para encarar a complexidade de São Cipriano e sua conexão com o sobrenatural. A história do bispo cristão transformado em guardião de segredos ocultos ressoa como um eco através do tempo, desafiando-nos a decifrar o enigma por trás da figura histórica. Não podemos negligenciar a tensão que permeia as palavras desse grimório. Enquanto nos embrenhamos em seus mistérios, somos confrontados com a dualidade da luz e das sombras, do divino e do profano. O livro de São Cipriano, longe de ser uma narrativa desprovida de controvérsias, apresenta-se como um espelho que reflete as inquietações humanas em relação ao desconhecido. A necromancia, como manifestada nestas páginas, não é apenas uma prática mágica, é um convite para explorar os recônditos da alma humana, questionando nossas crenças e desafiando nossos medos mais profundos. Ao nos depararmos com os rituais que desafiam a barreira entre a vida e a morte, somos instados a refletir sobre nossa própria compreensão da existência e da transcendência. Portanto, caro espectador, ao abrir as páginas deste grimório, esteja ciente de que não está apenas testemunhando um mergulho nas profundezas da magia, está se comprometendo com uma jornada que transcende as linhas do tempo. O livro de São Cipriano é um convite para encarar o desconhecido, mas também uma advertência para respeitar os limites do sobrenatural. Estamos prestes a desvendar os véus que separam o sagrado do profano, e a urgência dessa exploração reside não apenas na busca pelo poder mágico, mas na compreensão do que significa ser humano diante dos mistérios que habitam além do alcance de nossos sentidos. A responsabilidade do espectador. Ao mergulhar nas páginas deste livro, é crucial compreender a responsabilidade que inerentemente vem atrelada ao conhecimento que se busca. O livro de São Cipriano transcende as barreiras do ordinário, desvendando rituais, invocações e até mesmo trabalhos de feitiçaria que há muito intrigam e instigam a imaginação humana. Esta não é uma obra que se pode subestimar, ela se ergue como um testamento da busca incessante pela conexão com o sobrenatural. O convite à exploração dos domínios mágicos, presentes nestas páginas, deve ser encarado com uma seriedade profunda. Pois, em meio aos encantamentos e às invocações, reside uma energia que transcende o simples entendimento intelectual. É uma força que, quando liberada, pode moldar realidades e, consequentemente, impactar o mundo à nossa volta. O espectador, ao se deparar com os intricados rituais que pontuam esta obra, é convocado a exercer um discernimento aguçado. A busca por conhecimento nos campos da magia e do ocultismo exige uma mente aberta, mas também uma sabedoria que se apoia na compreensão das nuances éticas e espirituais envolvidas.
A responsabilidade que recai sobre aqueles que ousam penetrar nesses reinos transcende o desejo pessoal, é um comprometimento com forças que vão além da compreensão humana convencional. Os rituais presentes nas páginas deste livro não são meras palavras impressas, são chaves que abrem portas para dimensões desconhecidas. Invocar entidades, manipular energias e desvendar segredos ocultos são empreendimentos que demandam mais do que uma mera curiosidade, requerem uma consciência aguçada, uma conexão espiritual e um profundo respeito pelas forças que estão sendo movimentadas. Adentrar o universo de São Cipriano é, portanto, mais do que uma jornada de descoberta, é um compromisso que exige reflexão constante. Pois, assim como a luz lança sombras, a busca pelo conhecimento mágico traz consigo implicações que devem ser enfrentadas com olhos abertos e coração desperto. As linhas entre o real e o sobrenatural se embaraçam nas páginas deste livro, e cabe ao espectador discernir, com sabedoria, os caminhos que escolherá trilhar. A urgência desse alerta não reside apenas na preservação da integridade do espectador, mas na compreensão profunda de que as energias evocadas podem ter repercussões além da esfera pessoal. O ocultismo não é uma jornada isenta de riscos, é um pacto com forças que, uma vez desencadeadas, não podem ser completamente controladas. Portanto, ao adentrar o livro de São Cipriano, o espectador deve fazê-lo com a consciência de que está prestes a tocar o sublime e o misterioso. O conhecimento contido nestas páginas não é apenas uma narrativa, é um convite para desafiar os limites da compreensão humana. Que cada passo seja dado com reverência, e que a busca pelo conhecimento mágico seja conduzida com a consciência aguçada da delicada dança entre luz e sombra, realidade e magia. Alerta sobre necromancia. A necromancia, em particular, é uma prática delicada que envolve a busca por comunicação com os mortos. Os rituais apresentados na obra de São Cipriano, obra essa que o canal do YouTube Projeto Paleolítica traz aos seus espectadores em audiolivro, demandam uma compreensão profunda e respeitosa desse aspecto do sobrenatural. Alertamos para os perigos e as implicações éticas associadas a essas práticas, reforçando a importância de não se trilhar esse caminho, uma vez que as consequências morais, legais e espirituais são desastrosas. Necromancia é uma prática de magia envolvendo a suposta arte de comunicação com o morto, quer por evocação de seus espíritos como aparições, visões ou erguendo-os corporeamente, e com a finalidade de adivinhação, transmitir os meios para prever eventos futuros, descobrir conhecimento oculto, trazer alguém de volta dos mortos ou usar os mortos como uma arma. Segundo a Enciclopédia of Religion, ilimitada à prática da conjuração mágica dos mortos, a necromancia não inclui a comunicação por meio de médiuns, como no espiritualismo ou no espiritismo. Nem inclui encontros com as almas dos mortos durante as viagens espirituais dos xamãs, aparições de fantasmas ou comunicações em sonhos, com a possível exceção daquelas em sonhos resultantes de incubação. Na Bíblia, algumas passagens falam sobre a necromancia. Levítico 19, 31 E não vos voltareis para os necromantes nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Levítico 20, 6 Aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para ter comunicação com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o exterminarei do meio de seu povo. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos, e entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha passando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm o espírito de Pitom e se propõem a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos, à vossa entrada, por causa dos crimes que têm cometido. Deuteronômio, capítulo 18, Vivenda 9, 10, 11 e 12. O termo evocar vem do latim evocare e significa chamar alguém, de algum lugar. No dicionário Aurélio esta palavra é definida, como chamamento dos seres espirituais e em termos mediúnicos, a evocação intenciona chamar um espírito para junto de si com algum intuito. As comunicações entre os homens e aqueles que já morreram bem como as evocações têm lugar em todas as épocas e em diferentes regiões do planeta. Na China, no Egito desde a antiguidade, se entregavam à evocação dos espíritos dos ancestrais. Os hebreus se entregaram a essas práticas descritas na Bíblia no Deuteronômio. Na era cristã, entre os primeiros cristãos,
há numerosas indicações quanto às comunicações com os espíritos dos mortos, Atos dos Apóstolos. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a necromancia ou a evocação dos espíritos para que revelem coisas ocultas é proibida pela lei do Antigo Testamento, confronte com Leve 19, 31, 20, 6, DT 18, 11. O Espiritismo, segundo a mesma fonte, é um sistema doutrinal que pretende pôr os homens em contato com os desencarnados, portanto sua prática é severamente proibida por Deus. A necromancia ou nigromancia foi uma poderosa escola de magia que envolvia a morte e os mortos. O necromante praticava seus atos com rituais e oferendas após desenterrarem um morto recente. A cerimônia se realizava ao redor do corpo, com o intuito de despertar o espírito e questioná-lo sobre o futuro. Cemitérios e tumbas se tornaram assim centros de histórias, lendas de terror e mistério. Nos dias de hoje, grupos minoritários tentam reviver esses costumes e práticas primitivas para restabelecer esse diálogo, incluindo práticas como deitar sobre túmulos, jejuar e depois passar a noite em um cemitério, vestir mantos, pronunciar certas palavras, oferecer incensos, dormir sozinho no cemitério, a fim de que uma pessoa morta lhes apareça e se comunique em sonhos, respondendo o que porventura querem saber. Uma das mais citadas práticas de necromancia foi realizada no século XVI, em Walton-le-Dalo, Lancashire, por John Dee, um conhecido e respeitado matemático que desenvolveu um grande interesse no ocultismo. Foi esse interesse que causou sua própria morte. Dee estudou na Universidade de Cambridge na Europa. Escreveu numerosos livros matemáticos complexos. Um desses era o estudo do calendário, outro era os avanços da ciência de navegação. Esses trabalhos fizeram-no professor de Cambridge. Em 1550, com seus 24 anos de idade, Dee se dedicou à astrologia e à necromancia, lendo horóscopos de homens e mulheres da nobreza. Foi acusado de heresia e de tentar assassinar a rainha Mary pela magia negra. Segundo a Bíblia Sagrada, editora Vozes, a necromancia ou evocação dos mortos é uma prática que supõe a possibilidade de entrar em contato com os mortos e de esses poderem comunicar mensagens do além, até mesmo aconselhar os vivos em problemas difíceis. Outras doutrinas evangélicas consideram que as almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa sua justiça e não podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. Sob essas afirmações, deduzem que se Deus não permite o espiritismo evoca, os espíritos que se apresentam nessas evocações são demônios. Essas posturas, porém, não encontram apoio no espiritismo. Na doutrina espírita, não se exige a presença dos mortos desenterrando seus corpos, nem se evocam espíritos superiores ou não, para obter revelações ou buscar informações para benefícios pessoais. As manifestações, quando acontecem, são espontâneas. Allan Kardec responde às críticas ocorridas na época do lançamento de seus livros, que situavam o espiritismo e a evocação dos espíritos no mundo da magia e superstições, a troco da própria alma. Ninguém os evocava que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. A magia com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas era increpada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Não há equívocos quanto a essas palavras, provam de maneira clara que, nesse tempo, as evocações tinham por objetivo a adivinhação, e que delas se fazia um comércio, estavam associadas às práticas da magia e da feitiçaria. Como no espiritismo a comunicação com os espíritos não visa curiosidade, nem obter lucros, vantagens ou mesmo antecipar o futuro, mas sim um desejo de instruir-se, melhorar-se, um sentimento de piedade, aliviando as almas sofredoras, a proibição bíblica não lhes pode ser extensiva. No capítulo 11 do livro Céu e Inferno, Allan Kardec discute a intervenção dos demônios nas comunicações espíritas, analisando a invocação dos evangelhos como fazem alguns religiosos como justificativa, em especial em Levítico, capítulo 19, v. 31, e Deuteronômio capítulo 18, vivenda 10, 11 e 12. Analisando o papel da lei mosaica citada na Bíblia, comenta, há duas partes distintas na lei de Moisés, a lei de Deus propriamente dita, promulgada sobre o Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e caráter do povo. Demais, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anularam completamente.
O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como se infere destas palavras de Isaías: o espírito do Egito se aniquilará de si mesmo e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos. Capítulo 19, v. 31. Os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. As leis se modificam com o tempo, e a ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios porque o eram os judeus no deserto. Se os que clamam injustamente acusam o espiritismo, se aprofundassem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam que nada existe de análogo, nos seus princípios, em relação ao que se passava entre os hebreus. O espiritismo apoia tudo o que motivou a proibição de Moisés: o abuso, o uso indevido, a insistência na prática da magia e do comércio. Nas outras formas de crença inclusive não há como negar a realidade das manifestações. Como explicar a evocação de espíritos conhecidos, por exemplo, os dos santos famosos? Ou não serão eles espíritos que habitaram corpos de carne quando viveram entre nós? E o afastamento dos espíritos inferiores através da prática de expulsão? A doutrina ensinada pelos espíritos nada tem de novo, seus fragmentos são encontrados na maior parte dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia, e se completam nos ensinos de Jesus Cristo. O que há de novo é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais completo da natureza dos espíritos, de sua missão e de seu modo de agir, a revelação do nosso estado futuro e, enfim, a constituição dele num corpo científico e doutrinário em suas múltiplas aplicações. O objetivo é a educação do homem, através de testemunhos espirituais visando sua evolução. A necromancia, inserida neste contexto, é apresentada como uma prática delicada que, historicamente, remonta a civilizações antigas. No livro de São Cipriano, essa tradição ganha destaque, revelando-se uma coletânea de rituais, orações e feitiçarias. A obra se divide em partes distintas, explorando uma ampla gama de práticas mágicas, com ênfase especial na necromancia. Contudo, ao explorar as páginas deste livro, é crucial que se compreenda a responsabilidade associada ao conhecimento contido. Rituais, invocações e até mesmo trabalhos de feitiçaria são apresentados, exigindo do leitor discernimento e respeito diante desse universo enigmático. A necromancia, em particular, é uma prática que busca a comunicação com os mortos, envolvendo rituais que variam de evocações de espíritos a aparições e visões, e até mesmo erguendo os mortos corporeamente. Essa arte, muitas vezes utilizada para adivinhação, previsão de eventos futuros, descobrimento de conhecimentos ocultos ou mesmo para trazer os mortos de volta à vida, é delimitada na Encyclopedia of Religion como a conjuração mágica dos mortos. Nas passagens bíblicas citadas, como Levítico 19, 31, e Levítico 20, 6, há advertências contra o contato com necromantes e adivinhos, enfatizando a contaminação espiritual que isso acarretaria. O Deuteronômio, por sua vez, alerta contra a imitação das abominações de outros povos, condenando práticas como purificar filhos pelo fogo, uso de malefícios, sortilégios, encantamentos, e a consulta a espíritos para adivinhação. O termo evocar é destacado, vindo do latim evocare, significando chamar alguém de algum lugar. No contexto mediúnico, a evocação pretende chamar um espírito para se comunicar com algum propósito. Comunicações entre vivos e mortos, assim como evocações, são práticas presentes em diversas culturas ao longo da história, como evidenciado na China, Egito e entre os hebreus, conforme registrado na Bíblia. A Igreja Católica, através do Catecismo, proíbe a necromancia e a evocação dos espíritos para revelar coisas ocultas, com base nas leis do Antigo Testamento. O Espiritismo, considerado um sistema doutrinal que busca contato com os desencarnados, é também proibido pela mesma fonte. A necromancia, como uma escola de magia que envolvia a morte e os mortos, era praticada através de rituais e oferendas, muitas vezes desenterrando mortos recentes. Essas cerimônias ocorriam ao redor do corpo, buscando despertar o espírito para obter informações sobre o futuro.
Hoje, grupos minoritários tentam reviver tais práticas, incluindo rituais como deitar sobre túmulos, jejuar em cemitérios e passar a noite lá, na esperança de comunicação com os mortos. Uma das práticas mais conhecidas de necromancia foi realizada no século XVI por John Dee, um matemático respeitado que se dedicou à astrologia e à necromancia. Sua busca pelo ocultismo culminou em acusações de heresia e tentativa de assassinar a rainha Mary pela magia negra. A visão da Bíblia Sagrada sobre a necromancia é que ela supõe a comunicação com os mortos, permitindo que estes transmitam mensagens e aconselhem os vivos em situações difíceis. No entanto, outras doutrinas evangélicas interpretam que as almas dos mortos não podem se colocar à disposição dos vivos sem a permissão divina, sugerindo que, se o Espiritismo evoca, os espíritos são demônios. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, não se enquadra nas práticas de evocação condenadas, pois não visa curiosidade, lucro ou adivinhação. As comunicações espíritas, na visão espírita, são espontâneas e buscam instrução, melhoria e alívio para as almas sofredoras. O texto argumenta que o Espiritismo não encontra paralelos com as proibições bíblicas, sendo uma doutrina que apoia as razões pelas quais a necromancia foi proibida, condenando o abuso e a prática indevida dessas artes. No entanto, a análise do autor destaca a necessidade de um entendimento mais profundo das palavras bíblicas para compreender a distinção entre as práticas condenadas na antiguidade e o espiritismo contemporâneo. A narrativa conclui afirmando que as manifestações espirituais não são novas, estando presentes em diversas culturas e filosofias ao longo da história. O espiritismo, nesse contexto, surge como uma explicação lógica dos fatos, oferecendo um conhecimento mais completo sobre a natureza dos espíritos, sua missão e seu modo de agir. O texto sugere que a doutrina ensinada pelos espíritos complementa os ensinamentos de filósofos antigos e de Jesus Cristo, constituindo um corpo científico e doutrinário que visa a educação do homem para sua evolução espiritual. A cautela como guia. A busca pelo conhecimento sempre foi uma jornada intrincada, muitas vezes percorrendo territórios sombrios e desconhecidos. Este convite para embarcar nessa jornada não é apenas um chamado casual, mas sim um alerta para a profundidade e urgência do que se desdobrará diante de você. Ao abrir este livro, esteja ciente de que não está apenas folheando páginas repletas de palavras e histórias. Está se aventurando em um território onde os limites entre o real e o sobrenatural se entrelaçam, onde a luz da razão muitas vezes cede espaço à sombra do desconhecido. Este prefácio é mais do que um simples farol, é um sinal de advertência para que mantenha a mente aberta, mas, igualmente importante, questionadora. A cautela é a bússola que o guiará através dessas palavras, pois elas são portadoras de uma sabedoria ancestral, mas também de mistérios que desafiam a compreensão humana. A orientação fornecida aqui não é apenas um gesto simbólico, é uma necessidade vital. Cada linha deste texto é um convite para explorar o inexplorado, para sondar as profundezas do oculto e desvendar os segredos que foram velados ao longo dos séculos. Este prefácio não apenas sugere, mas insta você a ler entre as linhas, a mergulhar nas entrelinhas que podem revelar significados ocultos. Cada palavra é um chamado para aguçar seus sentidos, para agarrar-se à sua própria sensibilidade e discernimento como guias inabaláveis nesta jornada. A interpretação destas páginas não é apenas uma tarefa intelectual, é uma jornada pessoal, uma descida aos recessos mais profundos de sua própria compreensão e crença. A urgência aqui reside na natureza volátil do conhecimento que está prestes a ser revelado. Há uma aceleração no ritmo deste convite, um presságio sutil de que o tempo é crucial. O que está contido nestas páginas transcende a mera curiosidade, é uma chamada para a ação, um despertar para verdades que podem alterar fundamentalmente sua visão de mundo. Portanto, não encare este prefácio como uma formalidade literária, mas como um chamado para uma jornada que exige sua atenção total. As palavras aqui escritas são portadoras de poder, e sua interpretação pode moldar não apenas o entendimento que você tem do universo, mas também o seu próprio destino. Esteja preparado, pois o que você está prestes a descobrir pode desafiar suas convicções mais arraigadas e conduzi-lo a um reino onde o extraordinário se torna cotidiano. Nesta jornada, a linha entre o real e o imaginário se desvanece, e você é convidado a caminhar pela corda bamba da compreensão, equilibrando-se entre a luz da razão e as sombras do mistério. Embarque, então, com o conhecimento de que a verdade muitas vezes se esconde nas entrelinhas,
e que sua busca pela compreensão pode revelar não apenas os segredos do mundo, mas também os segredos mais profundos de sua própria alma. Nas entranhas do canal Projeto Paleolítica, desvelam-se os véus que ocultam os mistérios há muito guardados pelo livro de São Cipriano. Este convite não é apenas uma sugestão casual, mas um chamado para adentrar um reino onde as fronteiras entre o profano e o sagrado se esmaecem, onde o sobrenatural se entrelaça com a realidade de maneira intrigante, por vezes, assustadora. Ao iniciar esta jornada, entenda que não está apenas embarcando em uma exploração literária, mas sim adentrando terrenos sombrios e desafiadores, onde magia, necromancia e práticas ocultas lançam sombras sobre o desconhecido. Este prefácio não é apenas uma formalidade, é um alerta para a complexidade dessas sendas esotéricas que você está prestes a percorrer. A obra histórica de São Cipriano, trazida à vida pelo canal, é um convite para transcender as limitações da compreensão comum. Estamos prestes a desvendar rituais e encantamentos que há muito tempo ecoam por entre as páginas desse livro enigmático. O sobrenatural, nesse contexto, não é apenas uma palavra, mas uma força viva, pulsante, que exige sua atenção e respeito. A magia, aqui, não é apenas um truque, é uma arte ancestral que conecta o visível e o invisível. A necromancia, por sua vez, é uma dança delicada com o além, uma busca pela comunicação com os mortos que transcende os limites da compreensão cotidiana. Estas práticas ocultas não são para os fracos de coração, pois cada palavra, cada gesto, é carregado de significados que se estendem além do alcance dos sentidos. Como espectador, você assume a responsabilidade de escolher como se aventurar nessas dimensões desconhecidas. Cada palavra pronunciada, cada símbolo desenhado, é um convite para explorar o inexplicável. Esteja ciente de que, ao abrir as portas do sobrenatural, está mergulhando em águas profundas, onde verdades ocultas podem emergir, mas também onde perigos desconhecidos podem espreitar. Este não é um convite para um entretenimento superficial, é uma chamada para uma experiência transformadora. Permita que o livro de São Cipriano, através das ondas do projeto Paleolítica, não apenas fascine sua mente, mas também toque a essência mais profunda de sua compreensão do universo. Cada feitiço lançado, cada invocação proferida, tem o potencial não apenas de cativar sua curiosidade, mas de despertar uma reverência pelo desconhecido. Aventurar-se nessas práticas ocultas é uma jornada que exige discernimento, pois os caminhos que se desdobram diante de você não são apenas fictícios, mas têm raízes nas tradições e crenças antigas que permeiam a história. Esteja consciente de que, ao abrir as páginas deste livro, você está abrindo portas para dimensões que podem desafiar suas convicções mais arraigadas. Em última análise, este prefácio é mais do que um aviso, é um chamado para a sabedoria. A magia que será revelada não é apenas sobre truques e ilusões, é sobre uma compreensão mais profunda da existência. A necromancia, longe de ser uma mera fantasia, é um mergulho corajoso nas águas turbulentas do além. Portanto, que esta obra histórica, transmitida pelo canal Projeto Paleolítica, não apenas desperte seu fascínio pelo sobrenatural, mas também instile em você um respeito profundo pela riqueza e complexidade desse universo misterioso. Aventure-se, sim, mas faça-o com a sabedoria de quem compreende que cada palavra, cada símbolo, cada ritual, tem o poder de transformar não apenas a narrativa diante de seus olhos, mas também a própria essência de sua compreensão do inexplicável. Continuação do audiolivro. Ouça com responsabilidade. Parte 2. Disputa de Cipriano com Gregório. No século I-II, estando esse Gregório a pregar num templo, passou Cipriano pela porta e disse em voz alta: "Que pregação está fazendo aquele impostor?" Um dos ouvintes disse a Cipriano: "É Gregório." "Ai, ai, que tolice! Que Deus adora este judeu! Em vez de estardes a escutar esse impostor, melhor fora que estivesseis em vossas casas, ocupando-vos em vossos serviços." Esse Gregório, que observou a conversa de Cipriano, sorriu e continuou sua retórica. Quando acabou de falar, esse Gregório foi ao encontro de Cipriano e lhe disse: "Homem falto de fé e de temor a Deus, não acabas com essa vida de pecado?" "Ai, com a vida de pecado!" falou Cipriano às gargalhadas. "Sim, com a vida de pecado", afirmou esse Gregório. "Tu, Cipriano, andas iludido com essa arte do demônio, e não a queres deixar.
Dize-me, amigo Gregório, que Deus é o dos cristãos que são tantas as maravilhas que tenho ouvido contar? O Deus que tu adoras é Lúcifer. Aquele que eu adoro é o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra e tudo mais que o sol domina, respondeu S. Gregório. Cipriano retrucou logo, com um semblante cheio de indignação. Pois se tu, Gregório, adoras um Deus mais poderoso do que o meu, defende-te lá com ele das minhas astúcias. Se tu saíres vitorioso, acreditarei no teu Deus. Porém, se eu for vencedor, serás vítima nesse mesmo instante. S. Gregório treme e disse para consigo, em pensamento, porém balbuciando. Se Deus me desampara, que será de mim? Maldita seja a hora em que vim encontrar-me com Cipriano. Meu Deus, se agora não me valeis, que será de mim? Indignado com S. Gregório pelas súplicas que estava fazendo, Cipriano gritou em alta voz por todos os demônios do inferno e, em poucos instantes eram tantos, que cobriam a região a uma distância de 1/4 de légua em quadrado. S. Gregório levantou os olhos ao céu e bradou em voz alta, Jesus! Jesus! Sede comigo neste momento de aflição. Instantaneamente se ouviu um forte trovão, que fez com que se abrissem as portas do inferno, e imediatamente todos os demônios se precipitaram nas profundezas do medonho abismo. Cipriano, vendo o acontecido, tão lívido de espanto, caiu por terra e assim esteve prostrado durante 1/4 de hora. No fim de alguns minutos sentiu Gregório um grande tremor de terra, que o fez admirar. Era Lúcifer, saindo da terra, com um caixão de fogo e 4 leões carregando-o. À vista deste espetáculo, ficou S. Gregório estupefato, porém com a ajuda do Senhor animou-se a dizer a Lúcifer: Eu te conjuro, maldito, da parte de Deus. Dize o que queres aqui. Venho buscar Cipriano, respondeu Lúcifer. Porventura, maldito, tens poder de te apossares das criaturas viventes? Respondeu Lúcifer. Eu me aposso de Cipriano, que já morreu. Ele é meu em corpo e alma, assim o temos ajustado. Ouvindo o que disse Lúcifer, S. Gregório orou ao Senhor e falou: Eu te conjuro para as profundas do inferno, que Cipriano não morreu. S. Gregório tocou nos ombros de Cipriano e disse-lhe: Levanta-te, Cipriano. Cipriano levantou-se e logo lhe falou Gregório: Ainda não te arrependes, Cipriano, dessa vida de pecado? E preciso que um homem seja muito malvado, vendo a mão de Deus a querer salvá-lo e continuar no caminho da perdição. Resposta de Cipriano: E tu, Gregório, não sabes que eu pertenço a Lúcifer, porque tomei pacto com ele, por isso não posso entrar no céu onde entram só os justos e aqueles que não seguem o caminho do inferno. Retira-te então da minha frente, do contrário, usarei dos meus poderes e das minhas artes diabólicas. S. Gregório irou-se contra Cipriano e falou palavras muito severas. Homem indigno, retira-te da minha presença, do contrário usarei também dos meus meios. A estas palavras, Cipriano ficou possesso, de repente se cobriu o céu de nuvens, turbaram-se os ares, tremeu a terra e sobre o solo caíram grandes raios, parecendo que o mundo estava se incendiando. Porém Gregório com o nome de Jesus pisava e destruía as astúcias de Cipriano. Vendo o que acontecia, Cipriano injuriou Lúcifer, o qual apareceu a Cipriano e lhe disse: Amigo meu, que queres tu de mim, que estás tão irado contra o teu senhor? Respondeu Cipriano: Tu, demônio, que poder tens, que não podemos destruir Gregório? A estas palavras, acudiu o demônio dizendo-lhe assim: Não sabes que Gregório me garantiu que se eu não questionasse com ele, daqui a 1 ano me daria a sua alma. Por isso, amigo Cipriano, não me apraz combatê-lo desta forma. Retira-te, e deixa Gregório. Cipriano meteu a fava na boca e retirou-se para a cidade onde morava. A doença que molesta o corpo é coisa de Satanás? Não devemos facilmente crer que todas as moléstias são feitiços ou artes do demônio, pois vemos a cada passo pessoas que padecem moléstias naturais, ou mais, se a doença se prolonga, e não tem cura, atribuem-na a feitiços, que nem sempre é verdade. Muitos costumam ir à casa de certa mulher ou homem que pouco sabem o que é natural ou sobrenatural, os quais começam a fazer conjurações e às vezes a amaldiçoar espíritos, que em nada são culpados. Essas impostoras e impostores ficam sendo amaldiçoados por Deus,
como diz Cipriano na sua obra capítulo 16. Rogo, de todo o meu coração, para que estudem com atenção estas instruções, para não se exporem à maldição do Criador, isto porque tudo quanto fizermos é em nome de Jesus Cristo. Por este motivo não o devemos ofender, mas sim invocar o seu santo nome para que nos assista na hora em que estivermos a orar pelo enfermo, para não sermos enganados se a moléstia é ou não obra do feitiço dos espíritos infernais. No fim destas instruções vai uma oração em latim para ser lida junto ao enfermo, 3 vezes, porque se for feitiço ou espíritos benignos ou malignos eles falarão, declarando que estão dentro da criatura, pois logo ela principia a afligir-se convulsivamente. Dado este caso tem-se a certeza de que a moléstia é sobrenatural, portanto logo deveis dizer: Eu te rogo Espírito, em nome de Deus Todo-Poderoso, que declare por que andas a molestar este corpo, pronuncia-se o nome do enfermo, pois eu te conjuro para que me digas o que pretendes do mundo corporal. Aqui está o protetor que vai rogar ao Senhor por ti, para que sejas purificado no reino da glória. No fim desta invocação a pessoa logo compreende se o espírito anda vagando no mundo à procura de caridade, porque tão logo se diz eu vou rogar por ti, o doente sossega e fica tranquilo. Quando se percebe que o encosto é uma entidade diabólica amando e a serviço de Satã, o indicado, e não há outro remédio, é proferir as conjurações que a seguir transcrevemos. Foram muitas as conjurações praticadas por Cipriano depois de sua conversão. Porém 3 delas ficaram consagradas por séculos afora. Eilas. Primeira esconjuração. Esta esconjuração deve ser feita com todo o respeito e fé, e quando o enfermo estiver aflito e o demônio ou mau espírito não quiser sair do corpo. Eu, Cipriano, digo eu, fulano, da parte de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, absolvo o corpo de fulano, de todos os maus feitiços, encantos, empates que fazem e requerem homens ou mulheres em nome de Deus NSJC, Deus de Abraão, Deus sempre muito grande e poderoso. Glorificado seja, para sempre sejam em seu santíssimo nome destruídos, desfeitos, desligados, reduzidos ao nada, todos os males de que padece este vosso servo, fulano, ou venha Deus com seus bons auxílios pelo amor de misericórdia que tais homens ou mulheres que são causadores destes males sejam já tocados no coração para que não continuem com esta maldita vida. Sejam comigo os anjos do céu, principalmente S. Miguel, S. Gabriel, S. Rafael e todos os santos, santas e anjos do Senhor, e os apóstolos do Senhor, S. João Batista, São Pedro, Santo André, S. Tiago, S. Matias, S. Lucas, S. Filipe, S. Marcos, S. Simão, S. Anastácio, Santo Agostinho e por todas as ordens dos santos evangelistas, João, Lucas, Marcos, Mateus, e por todos os querubins e serafins miguéis criados por obra e graça do Divino Espírito. Pelas 72 línguas que estão repartidas pelo mundo e por esta absolvição, e pela voz que deu quando levantou Lázaro no sepulcro, por todas estas virtudes seja tornado tudo ao próprio ser, que dantes tinha ou à própria saúde que gozara antes de ser arrebatado pelos demônios, pois eu, em nome do Todo-Poderoso mando que tudo cesse do seu desconcerto sobrenatural. Ainda mais, pela virtude daquelas santíssimas palavras, pelas quais Jesus Cristo chamou, Adão, Adão, onde estás? Por estas santíssimas palavras absolvam, por essa virtude de quando Jesus Cristo disse a um morto, levanta-te e vai para a tua casa e não queiras mais pecar, de cuja enfermidade havia de estar 3 anos, pois absolve-te Deus, benzendo o local e os presentes, que criou o céu e a terra, e ele tenha compaixão de ti, criatura, fulano, pelo profeta Daniel, pela santidade de Israel, e por todos os santos e santas de Deus, absolvei este vosso servo ou serva, fulano, e abençoai toda a sua casa, sempre benzendo o local e as pessoas presentes, e todas as mais coisas sejam livres do poder do demônio, por Emanuel, pois Deus seja com todos nós. Amém. Pelo santíssimo nome de Deus NSJC todas as coisas aqui nomeadas sejam desligadas, desenfeitiçadas, desalfinetadas de todos os empates que sejam formados por artes do demônio, ou seus companheiros, seja tudo destruído, que o mando eu, de parte do Onipotente, para que já, sem apelação, sejam desligados e se desliguem os maus feitiços e ligamentos e toda a má ventura, por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda esconjuração. Esconjuro-vos, demônios, excomungados, ou maus espíritos, batizados, se com laços maus, feitiços, encantamentos do diabo, da inveja ou seja feita em ouro, ou prata, ou chumbo, ou em árvores solitárias, seja tudo destruído e desapegado,
e não prenda coisas ao corpo de fulano ou ao acaso, pois daqui em diante se o feitiço ou encantamento está em algum ídolo celeste ou terrestre seja tudo destruído, da parte de Deus, pois todo o infernorium ou toda a linguagem eu confio em Jesus Cristo, nome deleitável. Assim como se aparta e expulsa da terra o demônio e todos os seus feitiços, assim por estes deliciosíssimos nomes de NSJC fujam todos os demônios, fantasmas e todos os espíritos malignos, em companhia de Satanás, e de seus companheiros, para as suas moradas, que são os infernos e onde estarão perpetuamente em companhia de todos os feiticeiros que fizeram feitiçaria a esta mesma casa, encerra, fica desfeito e anulado, esconjurado, quebrado e abjurado, debaixo do poder da criatura, fulano. Ou nesta casa, e tudo quanto à santíssima obediência pelo poder do creio em Deus Pai e das três pessoas da Santíssima Trindade, e do Santíssimo Sacramento do altar. Amém. Pois eu vos ligo e torno a ligar e prendo e amarro as ondas do mar, e que levam para as areias grossas do mar onde não canta galinha nem galo, ou para o vosso destino, ou lugares que Deus nosso Senhor Jesus Cristo vos destinar. Levanto, quebro, abjuro e esconjuro todos os requerimentos, empates, preceitos e obrigas que fizestes a este corpo de fulano. Desde já ficais citados, notificados e obrigados, tu e os teus companheiros, para seguires o caminho que Jesus vos destinar, isto sem apelação nem agravo pelo poder de Deus nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria Santíssima e do Espírito Santo e das três pessoas divinas da Santíssima Trindade, e que é um só Deus verdadeiro em quem eu firmemente creio e por quem eu levanto pragas e raivas, vinganças e medos, ódios e mais vistas, quebro e abjuro todos os requerimentos, embargos, empates, preceitos e obrigas pelo poder do Santo Verbo encarnado e pela virtude de Maria Santíssima e de todos os santos e santas e anjos e querubins e serafins, criados por obra e graça do Espírito Santo. Amém. Terceira esconjuração. Eis a cruz do Senhor, ausentai-vos, inimigos da natureza humana. Eu vos esconjuro, em nome de Jesus, Maria, José, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Eis aqui a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fugi, partes inimigas, venceu o leão da tribo de Judá e a raça de Davi. Aleluia! 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 Exaltado seja o Senhor, nos abençoe, nos guarde e nos mostre a sua divina face, se vire para nós com o seu divino rosto e se compadeça de nós. O rei Davi veio em paz assim como Jesus se fez homem e habitou entre nós, e nasceu da Santa Maria Virgem pela sua bendita misericórdia. Santos apóstolos, bem-aventurados do Senhor, rogai ao Senhor que me valha a mim, Cipriano, para que eu possa destruir tudo quanto tenho feito. São João, S. Mateus, S. Marcos, S. Lucas, eu vos rogo que vos digneis livrar-nos e conservar-nos livres de todos os acontecimentos dos demônios. Tudo esperamos de quem vive e reina com o Pai e Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo desçam sobre nós e nos abençoe continuamente. Jesus. Jesus. A vossa paz e a vossa virtude e paixão, o sinal da cruz, a inteireza da bem-aventurada Maria Virgem, a bênção dos santos escolhidos de Deus, o título de Salvador nosso, na cruz, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, seja triunfável hoje e todos os dias entre os meus inimigos visíveis e invisíveis contra todos os perigos da nossa vida e do nosso corpo, e em todo o tempo e lugar. Eu terei o sumo gosto e alegria em Deus meu Salvador. Jesus. 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 Sede por nós, Jesus. Jesus. Criador e compreendedor, Jesus do universo porá os maus sobre o inferno e impedirá que o demônio atormente jamais as suas criaturas. Jesus, Filho de Maria, Salvador do mundo, pelos merecimentos da bem-aventurada Maria Virgem e dos santos apóstolos, mártires e confessores, pois o Senhor seja contigo, para que te defenda e esteja dentro de ti, para que te conserve e te conduza e acompanhe e guarde e esteja sobre ti, para que te abençoe, o qual vive e reina em perfeita unidade com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus, Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desçam sobre nós e permaneça continuamente. Virgem Santíssima Nossa Senhora do Amparo, eu, o maior dos pecadores, vos peço que rogueis a vosso amado Filho que quebre todas as forças aos demônios para que jamais possam atormentar esta criatura.
Dou fim a esta santa oração e darão fim às moléstias nesta casa pela bichação dos espíritos malignos. A feiticeira de Évora, uma poderosa bruxa. Os mouros que viviam na região portuguesa de Évora moravam em boas casas, tinham fartura, pois seu rei, Praxadopel, era benévolo e sábio. Os cristãos, que habitavam as casas brancas, com cruzes de madeira, eram também felizes. Esse monarca mouro, Praxadopel, era dono de riquezas fabulosas. Em Montemur, região de Flores Douradas, possuía um castelo que era morada de anjos, talvez, tal a sorte de bonança que de lá se adivinhava. Desse castelo hoje só há ruínas, pedras sobre pedras, uivos de lobos e chacais. Chama-se hoje em dia o Castelo de Giraldo. Dá arrepios o velho castelo em ruínas. Mas, por que esse monte de pedras é importante para nosso relato sobre a bruxa de Évora? E que nele, no fundo, enterrada no meio das pedras, está a sepultura de Montemur. Nela foram encontrados os restos mortais de 7 pessoas e os pergaminhos escritos por Lagarrona, a feiticeira de Évora. Frei Antão de Cis, estudioso dos fenômenos mágicos e de feitiçaria, através desses pergaminhos encontrou a casa da feiticeira, ainda em pé, apesar dos séculos. E essa casa é diabólica. No meio dela havia uma cova da altura de um homem. Pela banda de dentro era pintada, em toda a volta, de lagartos, cobras e lagartixas. Do lado de fora, viam-se 4 sapos, e várias figuras de meninos, pequenos e louros, com um sorriso sádico, tendo nas mãos molhos de varinhas de ervas com os quais eles ameaçavam os sapos. Num dos cantos dessa casa mal assombrada, a figura de um ser muito estranho, meio monstro meio homem, como um cavalo-homem feito em pedra. O que representaria? Um centauro? Uma estátua de mulher-serpente repousava noutro canto. Sereia negra? Mágica figura para bruxarias? Pelas paredes da casa podiam ser vistas muitas pinturas de caracóis, bichos peçonhentos, rãs e escaravelhos sagrados, símbolos do Egito mágico, vespas, carochas, tudo isso desenhado naquele antro de feitiçaria. O chão era todo ladrilhado de negro e um frio envolvia todo o ambiente. Um letreiro pintado ao chão continha a inscrição fatídica: o primeiro a abrir esta cova verá coisas jamais vistas. Cava por diante para que resistas ao grande temor que teu peito prova. Verás os sortilégios mágicos que prendem os homens, o filtro do amor que amarra as mulheres. Não temas, não temas, não mostres temor. Acharás sucessos, magia e amor. E por certo em tudo será vencedor. Lagarrona, a grande bruxa, tinha, ao escrever esta inscrição, alguma coisa em mente e deixar seus segredos para quem soubesse interpretá-los. E Frei Cis sabia analisá-los, pois desde que entrara para o convento estudava tudo sobre bruxaria e magia. Assim, as interpretações deste pergaminho, hoje, pela primeira vez reveladas, colocarão vocês, amigos leitores, de posse de um conhecimento esotérico antigo, tão fabuloso como os hieróglifos das pirâmides. Lagarrona nestes escritos deixou a interpretação das cartas. O método de deitá-las para adivinhar o futuro, feitiços para o amor, bruxarias para ganhar dinheiro, ter sorte no jogo, adivinhações por meio de bacias d'água, de espelhos mágicos, por meio de cebolas, de perfumes. Durante séculos estes segredos, gravados no pergaminho, ficaram na torre do castelo de Malta, pois o sacerdote que os encontrou, após traduzir-los para o português, ocultou-os em uma arca, às 7 chaves. Um certo Fausto, tido como homem infeliz, que desejava muito ser amado pelas mulheres e não conseguia seu intento, limpando a velha torre, cheia de teias de aranha e morcegos, achou os escritos antigos. Desde esse dia sua vida mudou. Tornou-se rico e famoso. Foi o primeiro privilegiado da sorte da bruxa de Évora. E muitos o seguiram. Tão rico como Praxadopel esse homem ficou. Mas, ao tentar escavar as paredes da casa da bruxa de Évora, para adquirir maiores riquezas, morreu mordido por uma cobra venenosa. Diz a lenda que essa cobra encantada nada mais era do que a própria bruxa, encarnada em cobra, como o boitatá de nossos índios, que nada mais é do que uma feia mulher que se modifica em cobra para comer os bichos pequenos e os seres humanos. Lendas. Superstição? Sabemos apenas como Shakespeare, que em uma de suas obras disse: não creio em bruxas, mas que elas existem, lá isto existem.
Encontro de Cipriano o bruxo com Lagarrona. Quem dos dois era o maior feiticeiro? Voltando o grande sábio Cipriano, mago da Fenícia, de uma festa de Natal, e não podendo atravessar os campos em consequência de haver uma grande cheia no rio por onde teria que passar, teve de se abrigar num túnel formado pela natureza e ali, ao frio e fome, passar a noite. Então, valeu-se de artes de magia, para salvar-se do frio e da fome. Embrulhou-se num manto que fez com palavras invocatórias, e comeu um maná tal qual o maná dos judeus. E adormeceu num seguro lugar daquela gruta. Próximo à meia-noite ouviu passos e divisou uma luz. Temendo que fossem malfeitores, encolheu-se por trás da ponta de uma grossa pedra. Pouco depois soou naquela cova úmida uma voz cavernosa, que dizia: O mágico Cipriano, rei dos feiticeiros, por ti aqui venho com 4 fogachos vivos e peço-te que me deis passagem por esta escura gruta, pois sou a bruxa de Évora, a maior das feiticeiras. Cipriano ia levantar-se e dar passagem à velha feiticeira, mas teve de recuar a estas palavras. Ó Lúcifer, filho da luz, ergue-te e vem até Lagarrona para que ela vença Cipriano da Antioquia, já que rompendo com a prática da feitiçaria se converteu à fé cristã. Eu, a bruxa de Évora, consolo as esposas infelizes, traídas e escorraçadas, com meus pós de sapo e arruda, curo e trago dinheiro, e ele hoje nada mais faz, apenas embruxado em seus mantos dorme e ora. O santo Cipriano ainda usava de magia, mas só para o bem, então teve que consolar-se do atrevimento de Lagarrona, e disse: No entanto, estás fazendo um feitiço errado, velha bruxa, e, pelo demônio, só eu posso te ajudar. Pelo Deus dos idólatras, eu tenho fórmulas corretas, que erro é este? Pergunta Lagarrona. É o feitiço do amor, que leva a pele de cobra de Zuag, e raiz de urze, que deve ser queimada em nome de Belzebu Baal das moscas. Sim. Estás falando certo, mas onde está meu erro? Indaga a bruxa de Évora. É porque não usaste o ingrediente principal, e que tua mãe, a bruxa bambina, te revelou, disse o santo. Tu és um pagão ainda, Cipriano. Qual é esse ingrediente? Pergunta a velha Lagarrona. É a raiz da arruda, a planta que é protetora e traz a sorte, disse Cipriano, fazendo o sinal de Satã. Triste, a bruxa desatou a chorar e deixou-se cair abandonada sobre uns ramos de árvores que os pastores para ali tinham arrastado de dia. O santo levantou-se com grande amor e caridade, e depois de lhe ter sacudido as vestes disse: Tu eras capaz de fazer 1000 feitiços, mas não o do amor, mas agora aprendestes. Agora sim, és capaz de praticar a magia do amor, mas e a magia fenícia? Cipriano perguntava isso, porque a ele foram ministrados todos os segredos dos ídolos pagãos. Baal, Astarté, Vênus Carmona foram seus ídolos. Então, passados muitos anos, ele aprenderá com Satanás, numa sexta-feira, as práticas da bruxaria de matar, de fazer nascer, de trazer a fortuna. E, por pena da grande bruxa, que era também sábia e magnânima, ele iria ministrar-lhe os segredos de Pompeia, dos pós de amarração, dos pós de cascavel e sapos, do ouro alquímico e da sorte. E, até o raiar do dia os dois riscaram fórmulas e fizeram preces demoníacas. De repente, explodindo em pólvora, o demo apareceu. Trazia as fórmulas certas e corretas, e revela ao grande Cipriano e à sábia Lagarrona, como evocar os espíritos dos mortos. Pronto. Estavam os dois macabros, donos da grande sabedoria da magia negra. O que ocorreria a esses dois prova que é um perigo desenterrar os cadáveres e usar-lhes os restos de vida. Cipriano morreu degolado em Roma e a bruxa de Évora foi também lapidada nas ruas escuras do lugarejo português. A magia tem também seus limites. E praticá-la para o bem só traz a sorte. Caso contrário, só traz infelicidades e desilusões. Orações de São Cipriano. Oração que se lê ao enfermo para se saber se a moléstia é natural ou sobrenatural. Esta oração disse em latim para que o enfermo não possa usar de impostura, porque, não entendendo o enfermo quando se há de mover ou estar quieto, desta forma não pode enganar o religioso. Se o religioso entender que é demônio ou alma perdida, diga a ladainha ou no fim da ladainha ponha-lhe o preceito que está adiante, em português. Esta passagem parece ser uma fórmula ou descrição de sintomas e comportamentos associados a casos de possessão demoníaca ou atividade maligna.
Embora a tradução possa não ser totalmente precisa, aqui está uma versão em português. É ordenado em nome de Jesus que cesse de prejudicar o enfermo, que imediatamente pare com a delírio e que a confusão siga uma ordem adequada. Se cair, que se levante imediatamente, como se ressuscitasse dos mortos, sem demora ao comando do exorcista feito em nome de Jesus. Se estiver sob influência de peso, como se várias pessoas o estivessem levantando de alguma parte do corpo, se houver dor ou inchaço, ao sinal da cruz ou com imposição de preceito em nome de Jesus, que cesse. Se, por alguma razão, desejar infligir a própria morte, que se precipite violentamente. Quando a imaginação apresenta visões hostis às imagens de Cristo e dos santos, e se, ao mesmo tempo, sentem em suas cabeças algo como chumbo, água fria ou ferro quente, que fuja ao sinal da cruz ou à invocação do nome de Jesus. Quando odeiam os sacramentos, relíquias e coisas sagradas, quando, sem tribulação anterior, desesperam e se dilaceram. Quando, de repente, lhes é retirada a luz evidente, em seguida, restituída, quando, durante o dia, não veem nada e à noite veem bem, e lamentam uma carta sem tinta, ou se, de repente, ficam surdos, e depois ouvem bem, não apenas coisas materiais, mas também espirituais. Se, por 7 ou 9 dias, não comem nada ou muito pouco e ainda assim estão fortes e gordos como antes. Se falam sobre os mistérios além de sua compreensão, quando não cuidam de sua própria santidade. Quando um vento forte percorre todo o corpo como uma colônia de formigas, quando o corpo é elevado contra a vontade do paciente não se vê quem o eleva. Gritos, rasgar de roupas, ranger de dentes, quando o possuído não é tolo, ou quando uma pessoa fraca não pode ser contida por muitas. Quando a língua está inchada e negra, quando a garganta é pressionada, quando se ouvem rugidos de leões, balidos de ovelhas, latidos de cães, grunhidos de porcos e coisas semelhantes. Se veem e ouvem coisas diversas e fora da natureza, se têm ódio intenso pelos seres humanos, se precipitam de lugares elevados, se têm olhos horríveis, permanecem sem sentidos. Quando o corpo é abençoado, quando fogem da igreja e não consentem água benta, quando mostram raiva contra os ministros, especialmente diante de relíquias aplicadas secretamente. Quando não querem olhar para as imagens de Cristo e da Virgem Maria, mas as cospem, quando se recusam a proferir palavras sagradas, ou se as pronunciam, as corrompem e balbuciam intencionalmente. Quando uma mão sagrada é colocada sobre a cabeça durante a leitura dos evangelhos, o paciente fica perturbado, palpita mais do que o usual, seus sentidos estão ocupados, as gotas de suor cessam, ele sente ansiedade, ele emite rangidos até o céu, mas depois os suprime, ou realiza ações semelhantes. Amém. Ao demônio para não mortificar o enfermo, para todo o tempo da esconjura. Eu, como criatura de Deus, feita à sua semelhança e remida com o seu santíssimo sangue, vos ponho preceito, demônio ou demônios, para que cessem os vossos delírios, para que esta criatura não seja jamais por vós atormentada com as vossas fúrias infernais. Pois o nome do Senhor é forte e poderoso, por quem eu vos cito e notifico que vos ausenteis deste lugar para fora. Eu vos ligo eternamente no lugar que Deus nosso Senhor vos destinar, porque com o nome de Jesus vos piso e rebato e vos aborreço mesmo do meu pensamento para fora. O Senhor seja comigo e com todos nós, ausentes e presentes, para que tu, demônio, não possas jamais atormentar as criaturas do Senhor. Fugi, partes contrárias, que venceu o leão de Judá e a raça de David. Amarro-vos com as cadeias de São Pedro e com a toalha que limpou o santo rosto de Jesus Cristo, para que jamais possas atormentar os viventes. Faça-se o ato de contrição. Deve-se repetir muitas vezes, principalmente às mulheres grávidas, para que não aconteça algum vômito com os fortes ataques que os demônios causam nesta ocasião. Em seguida, deve dizer-se a oração de São Cipriano, para desfazer toda a qualidade de feitiçaria e conjurações dos demônios, espíritos malignos ou ligações que tenham feito homens ou mulheres, ou para rezar em uma casa que se desconfie estar possessa de espíritos malignos, ou finalmente, para tudo o que diz respeito a moléstias sobrenaturais. Nesta oração, disse muitas vezes, eu, Cipriano, servo de Deus, desligo tudo quanto tenho ligado. Mas o religioso não deve pronunciar o nome do santo, dizendo, eu desligo tudo quanto está ligado. Outra oração de São Cipriano. Eu, Cipriano, servo de Deus, a quem amo de todo o meu coração, corpo e alma,
pesa-me por vos não amar desde o dia em que me destes o porém, vós, meu Deus e meu Senhor, sempre vos lembraste de um dia deste vosso servo Cipriano. Agradeço-vos, meu Deus e meu Senhor, de todo o meu coração, os benefícios que de vós estou recebendo, pois agora, ó Deus das alturas, dai-me força e fé para que eu possa desligar tudo quanto tenho ligado, para o que invocarei sempre o vosso santíssimo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E certo, nosso Deus, que agora sou vosso servo Cipriano, dizendo-vos, Deus forte e poderoso, que morais no grande cume que é o céu, onde existe o Deus forte e santo, louvado sejais para sempre. Vós vistes as malícias deste vosso servo Cipriano. E tais malícias pelas quais eu fui metido debaixo do poder do diabo. Mas eu não conhecia o vosso santo nome, ligava as mulheres, ligava as nuvens do céu, ligava as águas do mar para que os pescadores não pudessem navegar para pescarem o peixe para sustento dos homens. Pois eu, pelas minhas malícias, minhas grandes maldades, ligava as mulheres prenhes para que não pudessem parir, e todas estas coisas eu fazia em nome do demônio. Agora, meu Deus e meu Senhor, conheço o vosso nome e invoco e torno a invocar para que sejam desfeitas e desligadas as bruxarias e feitiçarias da máquina ou do corpo desta criatura, fulano. Pois vos chamo, seis Deus poderoso, para que rompas todos os ligamentos dos homens e das mulheres Caia a chuva sobre a face da terra para que de seu fruto as mulheres tenham seus filhos, livre de qualquer ligamento que lhe tenha feito, desligue o mar para que os pescadores possam pescar. Livre de qualquer perigo, desligue tudo quanto está ligado nesta criatura do Senhor, seja desatada, desligada de qualquer forma que o esteja, e eu a desligo, desalfineto, rasgo, calço e desfaço tudo, monecro ou monecra que esteja em algum poço ou levada, para secar esta criatura, fulano, pois todo o maldito diabo e tudo seja livre do mal e de todos os males ou maus feitos, feitiços, encantamentos ou superstições, artes diabólicas. O Senhor tudo destruiu e aniquilou, o Deus dos altos céus seja glorificado no céu e na terra, assim corno por Manoel, que é o nome de Deus poderoso. Assim como a pedra seca se abriu e lançou água de que beberam os filhos de Israel, assim o Senhor muito poderoso com a mão cheia de graça, livre este vosso servo, fulano, de todos os malefícios, feitiços, ligamentos, encantos e em tudo que seja feito pelo diabo ou seus servos, e assim que tiver esta oração sobre si a trouxer consigo ou tiver em casa, seja com ela diante do paraíso terrial, do qual saíram 4 rios, 56 tigres Eufrates, pelos quais mandastes deitar água a todo o mundo, por cujos vos suplico. Senhor meu Jesus Cristo, Filho de Maria Santíssima, a quem entristecer ou maltratar pelo maldito maligno, espírito nenhum, encantamento nem maus feitos façam nem movam causa alguma má contra esse vosso servo, fulano, mas todas as coisas aqui mencionadas sejam obtidas e anuladas, para o qual eu invoco as 72 línguas que estão repartidas por todo o mundo e qualquer dos seus contrários sejam aniquiladas as suas pesquisas pelos anjos, seja absoluto este vosso servo, fulano, com toda sua casa e coisas que nela estiam, sejam todos livres de todos os malefícios e feitiços pelo nome de Deus Pai que nasceu sobre Jerusalém, por todos os mais anjos e santos e por todos os que servem diante do paraíso ou na presença do alto Deus Pai Todo-Poderoso, para que o maldito diabo não tenha poder de imperecer a pessoa alguma. Qualquer pessoa que esta oração trouxer consigo, ou lhe for lida, ou onde estiver algum sinal do diabo, de dia ou de noite, por Deus, já que Jacob, inimigo maldito seja expulso para fora, e invoco a comunhão dos santos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo, orações das religiosas, pela empresa e formosura de Eva, pelo sacrifício de Abel, por Deus unido a Jesus, eterno Pai, pela castidade dos fiéis, pela bondade deles, pela fé em Abraão, pela obediência de Nossa Senhora quando ela livrou a Deus, pela oração de Madalena, pela paciência de Moisés, sirva a oração de S. José para desfazer os encantamentos. Santos e anjos valei-me, pelo sacrifício de S. Jonas, pelas lágrimas de Jeremias, pela oração de Zacarias, pela profecia e por aqueles que não dormem de noite e estão sonhando com Deus Nosso Senhor J.C., pelo profeta Daniel, pelas palavras dos evangelistas, pela coroa que deu a Moisés em línguas de fogo, pelos sermões que fizeram os apóstolos, pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu santo batismo, pela voz que foi ouvida pelo Pai Eterno, dizendo, Este é meu filho escolhido e bem-amado, deve-me muito apreço porque toda a gente o teme e porque faz abrandar o mar e fez dar frutos à terra,
pelos milagres dos anjos que juntos a ele estão, pelas virtudes dos apóstolos, pela vinda do Espírito Santo que baixou sobre eles, pelas virtudes e nomes que nesta oração estão, pelo louvor de Deus que fez todas as coisas pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, fulano, se te está feita alguma feitiçaria nos cabelos da cabeça, roupa do corpo, ou da cama, ou no calçado, ou em algodão, seda, linho ou lã, ou em cabelos de cristãos, ou de mouros ou de hereges, ou em osso de criatura humana, de aves ou de outro qualquer animal, ou em madeira, ou em livros, ou em sepulturas de cristãos em sepulturas de mouros, ou em fonte ou ponte, ou altar, ou rio, ou em casa, ou em paredes de cal, ou em campo, ou em lugares solitários, ou dentro das igrejas, ou repartimentos de rios, em casa feita de terra ou mármore, ou em figuras feitas de fazenda, ou em sapo ou saramantiga, ou bicha. Ou em bicho do mar ou do rio ou do lameiro, ou em comidas ou bebidas, ou em terra do pé esquerdo ou direito, ou em outra qualquer coisa em que se possa fazer feitiços. Todas estas coisas sejam desfeitas e desligadas deste servo, fulano, do Senhor, tanto as que eu, Cipriano, tenho feito, como as que têm feito essas bruxas servas do demônio, e isto tudo seja ao seu próprio ser que antes tinha, ou em sua própria figura, ou em que Deus a criou. Santo Agostinho e todos os santos e santas, por santo nome, que façam que todas as criaturas sejam livres do mal do demônio. Amém. Conjuração. Esta conjuração deve ser feita pelo religioso, com todo o respeito e fé, e quando veja que o enfermo está aflito e o demônio ou mau espírito não quer sair, deve-lhe tornar a ler o preceito anterior, no fim da ladainha, ou o que está em latim no início deste capítulo. Eu, Cipriano, digo, eu, fulano, da parte de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, absolvo o corpo de fulano de todos os maus feitiços, encantos, encanhos, empates, que fazem e requerem homens e mulheres em nome de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus muito grande e poderoso glorificado seja, para sempre sejam em seu santíssimo nome destruídos, desfeitos, desligados, reduzidos ao nada, todos os males de que padece este vosso servo, fulano, ou venha Deus com seus bons auxílios, por amor de misericórdia, que tais homens ou mulheres que são causadores destes males que sejam já tocados no coração para que não continuem com esta maldita vida. Sejam comigo os anjos do céu, principalmente S. Miguel, S. Gabriel, S. Rafael e todos os santos, santas e anjos do Senhor, e os apóstolos do Senhor, S. João Batista, São Pedro, S. Paulo, S. André, S. Tiago, S. Matias, S. Lucas, S. Filipe, S. Marcos, S. Simão, S. Anastácio, Santo Agostinho e por todas as ordens dos santos evangelistas, João, Lucas, Marcos, Mateus e por todos os querubins e serafins, miguéis criados por obra e graça do Divino Espírito Santo. Pelas 72 línguas que estão repartidas pelo mundo e por esta absolvição e pela voz que deu quando chamou Lázaro do sepulcro, por todas estas virtudes seja tudo ao seu próprio ser que dantes tinha ou à sua própria saúde que gozava antes de ser arrebatado pelos demônios, pois eu em nome do Todo-Poderoso mando que tudo cesse do seu desconcerto sobrenatural. Ainda mais pela virtude daquelas santíssimas palavras porque Jesus Cristo chamou Adão, 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 onde estás? Por estas santíssimas palavras absolvamos, por esta virtude de quando Jesus Cristo disse a um enfermo, levanta-te e vai para a tua casa e não queiras mais pecar, de cuja enfermidade havia de estar 3 anos, pois absolva-te Deus que criou o céu e a terra e ele tenha compaixão de ti, criatura, fulano, pelo profeta Daniel, pela santidade de Israel, e por todos os santos e santas de Deus, absolvei este vosso servo ou serva, fulano, e abençoai toda a sua casa e todas as mais coisas sejam livres do poder dos demônios por Emanuel, pois Deus seja com todos nós. Amém. Pelo santíssimo nome de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, todas as coisas aqui nomeadas sejam desligadas, desenfeitiçadas, desalfinetadas de todos os empates que sejam formados por arte do demônio ou seus companheiros, seja tudo destruído, que o mando eu da parte do Onipotente, para que já, sem apelação, sejam desligados e se desliguem todos os maus feitiços e ligamentos e toda a má ventura por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração para livrar o enfermo do poder de Satanás. Senhor meu Jesus Cristo, dou-vos infinitas graças, pois pelos merecimentos de vossa paixão santíssima, de vosso precioso sangue, e por vossa bondade infinita vos dignaste livrar-me do demônio, ou feitiços e de seus malefícios, e assim vos peço, e suplico agora,
vos digneis de preservar-me e guardar-me para que o demônio daqui por diante não possa jamais molestar-me de modo algum, porque eu pretendo e quero viver e morrer debaixo da proteção do vosso santíssimo nome. Amém. PNAM. Se, no fim de todas estas orações, o enfermo não ficar de todo livre, o religioso, ao fim de 3 dias, deve ir perguntar pelas melhoras do enfermo, quando veja que ainda está possesso do demônio, e, para o saber, deve tornar a ler os signos que estão em latim, certo de haver malefícios, é o caso de uma morada aberta, e deve logo tratar de fechar da forma que se segue. Como se há de fechar a morada? Tomasse uma chave de aço de tamanho pequeno e deite-lhe a bênção da forma seguinte: o Senhor lance sobre ti a sua santíssima bênção e o seu santíssimo poder para que te dê a virtude eficaz, para que toda a morada ou porta por onde entra Satanás por ti seja fechada e jamais o demônio ou seus aliados, por ela possam entrar, pois, abençoada seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus seja contigo. Deita-se água benta em cruz sobre a chave. Palavras santíssimas que o religioso deve dizer quando estiver a fechar a morada. A chave deve estar sobre o peito do enfermo, como se estivesse a fechar uma porta. O Deus onipotente, que do seio do eterno Pai viestes ao mundo para a salvação dos homens, dignai-vos, pois, Senhor, de por preceito ao demônio ou demônios, para que eles não tenham mais o poder e atrevimento de entrar nesta morada. Seja fechada a sua porta assim como Pedro fecha as portas do céu às almas que lá querem entrar sem que primeiro espiem as suas faltas. O religioso finge que está a fechar uma porta no peito do enfermo. Dignai-vos, Senhor, permitir que Pedro venha do céu à terra fechar a morada onde os malditos espíritos querem entrar, quando muito bem lhes parece. Pois eu, fulano, em vosso santíssimo nome, ponho preceito a esses espíritos do mal, para que desde hoje para o futuro não possam mais fazer morada no corpo de fulano, que lhe será fechada esta porta perpetuamente, assim como lhe é fechada a do reino dos espíritos puros. Amém. No fim da oração, escrevam em um papel o nome de Satanás e queimem-no, dizendo: vai-te, Satanás, desaparece, assim como o fumo da chaminé. Sobre fantasmas que aparecem nas encruzilhadas. Que são fantasmas? São visões que aparecem a certos indivíduos fracos de espírito e crentes de que vêm a este mundo as almas daqueles que já deixaram de existir, pois os fantasmas aparecem só aos crentes nos seres espirituais e não aos incrédulos, porque nisso nada aproveitam ou, antes pelo contrário, recebem maldições. Que será daqueles que assim o fizer, infeliz deste mundo, que não tratou senão de escarnecer dos servos do Senhor, que vêm a este mundo buscar alívio e encontram penas? Dobram-se-lhe os tormentos. Que será de vós no dia em que fordes sentenciados? Se não tiverdes bons amigos que tenham pedido por vós ao Juiz Supremo, se não tiverdes amigos, sereis punidos com todo o rigor da justiça. Pois cultivai bons amigos para que naquele dia tremendo eles roguem ao Criador por vós, fazei como faz o lavrador que, para colher no S. Miguel muito fruto, deita na terra bons elementos. Notai bem, irmãos, estas palavras não são obra do bico de pena, mas sim inspiradas do fundo do coração. Quando vos aparecer uma visão, não a esconjureis, porque então ela vos amaldiçoará, vos empecerá em todos os vossos negócios, e tudo vos correrá torto, porém, quando sentirdes uma visão, recorrei à oração que neste livro vai mencionada, com o título, Oração pelos Bons Espíritos, porque logo aliviareis aquele mendigo que busca esmolas pelas pessoas caritativas. Olhai, irmãos, o diabo poucas vezes aparece em fantasma, porque os demônios eram anjos e não têm corpos para se revestir, por isso vos recomendo que quando virdes um fantasma em figura de animal, então é certo ser demônio, e deveis conjurá-lo e fazer-lhe uma cruz T. Mas se o fantasma for em figura humana, não é o demônio, mas sim uma alma que busca alívio às suas penas. Deveis logo fazer a oração, porque não perdeis nada com isso, pois que aquela alma que vós livrastes é convosco sempre que a chamardes. Não vos fiéis em mim, ou fazei a experiência e depois vereis. Orai, orai por esses desgraçados espíritos e invocai-os em todos os vossos negócios e em tudo o que vos aprouver, que sereis bem-sucedido. Feliz da criatura que é perseguida pelos espíritos, porque é certo essa pessoa ser boa criatura que os espíritos perseguem para que ela ore ao Senhor por eles, que é digna de ser ouvida do Criador. É por esta razão que uns são mais perseguidos de fantasmas.
Ora, há muitos espíritos que não adotam o sistema de aparecerem fantasmas, mas aparecem nas casas dos seus parentes fazendo de noite barulho, arrastando cadeiras, mesas e tudo quanto há na casa. Um dia matam um porco, outro dia uma vaca, e assim corre tudo para trás naquela casa, por falta de inteligência dos habitantes, porque se recorressem logo às orações, ficariam livres do espírito e cometeriam uma obra de caridade, e no último dia da sua vida lhes seriam abertas as portas do céu. Orações para pedir pelos espíritos bons. Sai, alma cristã, deste mundo, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que te criou, em nome de Deus vivo, que por ti padeceu, em nome do Espírito Santo, que copiosamente se te comunicou. Aparta-te deste corpo o lugar em que estás, porque Deus te recebe no seu reino. Jesus, ouve a minha oração e sê meu amparo, como é amparo dos santos, anjos e arcanjos, dos tronos e dominações, dos querubins e serafins, dos profetas, dos santos apóstolos e dos evangelistas, dos santos mártires, confessores, monges, religiosos e eremitas, das santas virgens e esposas de Jesus Cristo e de todos os santos e santas de Deus, o qual se digne dar-te lugar de descanso, e goze da paz eterna na cidade santa da celestial Sião, onde o louves por todos os séculos. Amém. Oremos. Deus misericordioso, Deus clemente, Deus que segundo a grandeza de vossa infinita misericórdia perdoai os pecados deste espírito que tem dor de os haver cometido, e lhe dai literal absolvição das culpas e ofensas passadas, ponde os olhos da vossa piedade neste vosso servo que anda neste mundo a penar, abri-lhe, Senhor, as portas do céu, ouvi o propício e concedei-lhe o perdão de todos os seus pecados, pois de todo o coração vô-lo pede por meio de sua humilde confissão, renovai e reparti, ó Pai piedosíssimo, as quebras e ruínas desta alma, e os pecados que fez e contraiu ou por sua fraqueza, ou pela astúcia e engano do demônio, admitiu e incorporai-o no corpo de vossa igreja triunfante, como membro vivo dela, remido com o sangue piedoso do vosso Filho, compadecei-vos, Senhor, dos seus gemidos, que as suas lágrimas e os seus soluços vos movam, que as suas e nossas súplicas vos interneçam, amparai e socorrei a quem não tem posto sua esperança senão na vossa misericórdia, e admitiu em vossa amizade e graça, pelo amor que tende a Jesus Cristo, vosso amado Filho, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém, alma, que andas a expiar as tuas faltas, te encomendo a Deus Todo-Poderoso, irmão meu caríssimo, a quem peço te ampare e favoreça como criatura sua, para que, acabando de pagar com a morte a punição desta vida, chegues a ver o Senhor Todo-Soberano Artífice, que do pó da terra te formou, quando tua alma sair do corpo, te saia a receber o exército luzido dos santos anjos para acompanhar-te, defender-te e festejar-te, o glorioso colégio dos santos apóstolos te favoreça, sendo juízes, defensores da tua casa, as triunfadoras legiões dos invencíveis mártires te amparem, a nobilíssima companhia dos ilustres confessores te recolha no meio, e com a suave fragrância dos rios e açucenas que trazem nas mãos, símbolo da fragrante suavidade de suas virtudes, te confortem, os coros das santas virgens, alegres e contentes, te recebam, toda aquela bem-aventurada companhia celestial e cortesãos com estreitos abraços de verdadeira amizade te deem entrada no seio glorioso dos patriarcas. A face do teu Redentor Jesus Cristo se te represente piedosa e aprazível e ele te dê lugar entre os que para sempre assistem em sua presença. Nunca chegues a experimentar o horror das trevas eternas, nem os estalos de suas chamas, nem as penas que atormentam os condenados. Renda-se o maldito Satanás com todos os seus aliados, e ao passardes por diante deles, acompanhado de anjos, trema o miserável e retire-se temeroso às espessas trevas de sua escura morada. Vai, alma, lá acabe-se o teu martírio, que já não pertences a este mundo corporal, mas sim ao celestial. Livre-te Deus, se é em teu favor, e desbarate todos os inimigos que te aborrecem, ou fujam da sua presença, desfaçam-se como o fumo no ar e como a cera no fogo, os rebeldes e malditos demônios, seguramente à mesa de seu Deus. Confundam-se e retirem-se afrontados os exércitos infernais, e os ministros de Satanás não se atrevam a impedir o teu caminho para o céu, livre-te Cristo do inferno, que por ti foi crucificado, livre-te desses tormentos em que andas neste mundo a atormentares e a seres atormentado. Cristo, que por ti deu a vida, ponha-te Cristo, Filho de Deus vivo, entre os prados e florestas do paraíso, que nunca se secam nem se murcham, e como verdadeiro pastor te reconheça como ovelha do rebanho, ele te absolva de todos os teus pecados, e te assente a sua mão direita entre os escolhidos e predestinados, faça-te Deus tão ditoso,
que assistindo sempre em sua presença, conheças com bem-aventurados olhos a verdade manifesta de sua divindade, e em companhia dos cortesãos do céu gozes da doçura da sua eterna contemplação por todos os séculos. Amém. Salvador do pecador. Quais são as principais virtudes do céu que podem salvar o pecador? Ei-las. O sol, mais claro que a lua. As 2 tábuas de Moisés, onde Nosso Senhor pôs os seus sagrados pés. As 3 pessoas da Santíssima Trindade e toda a família da cristandade. São os 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas. São as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto sofreu para quebrar as tuas forças, Lúcifer. São os 6 círios bentos que iluminaram em torno a sepultura de Nosso Senhor Jesus Cristo, e me iluminaram a mim para me livrar das astúcias de Lúcifer, o Deus dos infernos. São os 7 sacramentos da Eucaristia, porque sem eles ninguém tem salvação. São as 8 bem-aventuranças. São os 9 meses em que a Virgem Maria trouxe no ventre o seu amado Filho, Jesus Cristo, e por esta virtude somos livres do teu poder, Satanás. São as 11.000 virgens que pedem incessantemente ao Senhor por todos nós. São os 12 apóstolos que acompanham sempre Nosso Senhor Jesus Cristo até a hora da sua morte e depois na sua eterna redenção. São os 13 raios do sol que eternamente te esconjuram, Satanás. Nesta ocasião, Satanás submerge-se acompanhado de um trovão e relâmpago enviados por Deus Nosso Senhor. Esta oração deve ser dita completa. Sendo necessário, repete-se 3 vezes. Oração para assistir aos doentes na hora da morte. Esta oração é tão eficaz, diz São Cipriano, que nenhuma alma se perde quando é dita com devoção e fé em Jesus Cristo. Diz São Cipriano, no capítulo 12, que é de tanta virtude esta oração, que de todos os enfermos a quem ali atirava um cabelo da cabeça e o lançava dentro de um vidro d'água, para com esta água lavar as chagas dos doentes, cujas moléstias eram incuráveis pela medicina, lançando-lhe uma gota e dizendo: Eu, Cipriano, te curo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, meu Redentor, em vossas mãos, Senhor, encomendo a alma deste servo, para que vais, Salvador do mundo, a leveis para o céu na companhia dos anjos. Jesus, Jesus, Jesus seja contigo para que te defenda, Jesus esteja na tua alma, para que te sustente, Jesus esteja diante de ti para que te guie, Jesus esteja na tua presença para que te guarde, Jesus, Jesus reina, Jesus domina, Jesus de todo o mal te defenda. Esta é a cruz do Divino Redentor, fugi, fugi, ausentai-vos, inimigo das almas, remidas com o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo. Jesus, 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 Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia, defendei-me do inimigo e amparai-me nesta hora. Não me desampareis, Senhora, rogai por este vosso servo, fulano, a vosso amado Filho, para que com vossa intercessão saia livre do perigo de seus inimigos e das suas tentações. Jesus, 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 recebei a alma deste vosso servo, fulano, olhai-o com olhos de compaixão, abri-lhe vossos braços, amparai-o, Senhor, como a vossa misericórdia, pois é feitura de vossas mãos, e a alma imagem vossa. Jesus, 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 e divais, meu Deus, e há de vir até o remédio, ou não lhe negueis a vossa graça nesta hora, pois eu, fulano, vos chamo, ó Deus poderoso, para que venhais sem demora receber esta alma nos vossos santíssimos braços, vinde em seu socorro, assim como viestes em socorro de Cipriano quando estava em batalha com Lúcifer. Jesus, Jesus, em vossas mãos, meu Deus, ofereço e ponho o meu espírito, que justo é que torne a vós o que de vós recebi, sede, pois, por nossa alma, justo e salvai das trevas. Defendei-a, Senhor, de todos os combates, para que eternamente vá contar no céu as vossas infinitas misericórdias. Misericórdia, Dulcíssimo Jesus, misericórdia, amabilíssimo Jesus, misericórdia e perdão para todos os vossos filhos, pelos quais sofrestes na cruz. É, pois, justo que nos salvemos. Amém. Rezas fortes da antiguidade usadas por Cipriano na hora certa. Antes de quaisquer trabalhos de magia, deve o iniciado fazer esta reza. Ela abre os caminhos, fecha o corpo às mais influências e tem o dom de não deixar que nada interrompa os trabalhos de negra ou branca magia. É a fabulosa oração das horas abertas. Não ensine esta reza, cada um aprende por si.
Trata-se de uma oração muito pessoal. Também não empreste este livro, ele fica impregnado de suas vibrações. Rezar ao meio-dia. Ó Virgem dos céus sagrados, Mãe do nosso Redentor, que entre as mulheres tens a palma, trazei alegria à minha alma, que geme cheia de dor, e vem depor nos meus lábios palavras de puro amor. Em nome do Deus dos mundos e também do Filho amado, onde existe o sumo bem. Sê para sempre louvada. Nesta hora bendita. Amém. Santíssima Trindade me acompanhe. Em toda a vida na terra, sempre me guarde do mal, de mim tenha piedade. M Pai eterno me ajude. M Filho a bênção me lance, M Espírito Santo me alcance, proteção, honra e virtude. Em vez do mal, faça-se em mim. Santíssima Trindade me ilumine e acompanhe nesta hora e sempre. Amém. Nesta hora de grande vibração, quando os pássaros cantam, procurando os ninhos, quando os trabalhadores deixam o arado e os campos e o homem da cidade volta também para casa, minha mãe, sublime mistério. Sê a minha medianeira, sê três minha esperança, e mostra-me o caminho da verdade, Maria, sublime mistério. Ajuda-me a ser bom, protege-me na hora das aflições, da rotina, das lutas, pela força da Trindade, ó Mãe, Maria Medianeira. Nesta hora perigosa, ó anjo de minha guarda, gênio protetor que me acompanha, me livre das visões do mal, sonho aterrador, com Deus eu me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Amém. Estudos e experiências de Cipriano. Antioquia era a cidade natal de Cipriano, situada entre a Síria e a Arábia, pertencente à Fenícia, não era naqueles tempos uma cidade muito desenvolvida, por isso seus pais, aproveitando-se da vivacidade e da inteligência do filho, mandaram-no à Babilônia, para estudar. Cipriano, homem de muita força de vontade e inovador, dedicou-se à alquimia, e em pouco tempo já fazia tantos progressos que zombava dos amigos por meio dos seus inventos. Para poder descobrir e aperfeiçoar-se na ciência da magia, ele travou relações com diversos feiticeiros e bruxas, e entre estas a bruxa de Évora, a mais temível daqueles tempos. Cipriano, na sua sala de estudos tinha tudo o que fosse agradável e triste, tais como sapos, gatos, esqueletos, cadáveres, frutas, folhas e flores, tinha também caldeiras, fogões e destiladores, todos industrializados e inventados por ele. Cipriano tomava apontamentos de tudo para não se esquecer da descoberta que o seu gênio fecundamente gerava, e de tudo também tomava nota nas paredes e nas mesas, de modo que, cobrindo as paredes de todos os cômodos, toda a sua casa estava cheia de rabiscos incompreensíveis. Elixir maravilhoso para casamento feliz. Um dia Cipriano foi à casa do Shah da Pérsia e fez saber-lhe os seus desejos de que pretendia Necar, sua filha, para casar com um amigo seu, de nome Nabor, que pertencia a uma abastada família da Babilônia. O Shah respondeu-lhe que Necar nunca seria para esse seu amigo, pois que ele já tinha escolhido um parente. Cipriano, tendo insistido no seu intento, fez com que o Shah achasse inconvenientes as suas exigências, e ordenasse a alguns eunucos que o pusessem fora do palácio. Como Cipriano quisesse reagir, o Shah mandou-o para o fundo de um cárcere. Cipriano, com seus bons ofícios, conseguiu captar a confiança de um criado de Necar e lhe deu o primeiro elixir que tinha obtido. Para este deitar 5 gotas dentro de um copo d'água, para que Necar o cheirasse, o criado conseguiu, sem que ela percebesse, executar a incumbência. Necar cheirou, e poucos momentos depois começou a sentir uma sensação deliciosa, aparecendo-lhe em visões um lindo moço e sentindo o desejo de casar-se com ele. Tendo sido chamado por sua filha, ficou ciente de tudo o que se passava, e sem perder tempo, mandou chamar um pintor para, com as explicações de sua idolatrada filha, traçasse o perfil do escolhido e reproduzisse o retrato das suas visões. Desta reprodução foram tiradas muitas cópias e entregues a emissários do reino, para que percorressem o mundo e encontrassem um moço que se parecesse com o retrato, pois este devia ser o noivo de Necar, filha do grande Shah da Pérsia. Assim se passavam os dias, sem que Necar deixasse de estar cada vez mais excitada e ardendo de desejos pelo noivo, que não a largara nas suas visões. Foi o pai procurar, então, a bruxa de Euxá persa. Esta, depois de experimentar todos os meios para desencantos, disse ao Shah: Vossa filha está enfeitiçada com um elixir poderoso, e eu estou impossibilitada de agir contra ele, porém, posso garantir que o feiticeiro está no vosso palácio.
Ouvindo estas palavras, ao pai extremoso veio à memória o homem que a pedirá em casamento para o seu amigo. O grande Chá imediatamente mandou vir à sua presença Cipriano, que se confessou. O Chá, muito irritado, queria mandá-lo matar, mas Cipriano lembrou-lhe: se eu morrer, pior para ti, porque tua filha também morrerá. E a estas palavras o pai, que amava muito sua Necar, aterrorizou-se e disse: pede ouro, pedras preciosas, palácios, que nada te negarei, mas restabelece a saúde de minha filha. Eu já fiz o meu pedido e não transijo. Foi aí que aquele pai, homem de coração de ferro e inabalável, cedeu, pensando na sua Necar, que tanto sofria. Por ocasião em que a comitiva do grande Chá da Pérsia estava formada no grande salão azul do castelo para ir à Babilônia buscar o noivo, entra Necar no salão e com os braços abertos abraça e beija o pai, dizendo: da sacada da torre do castelo vi o meu noivo e o reconheci. Como ele é belo! E vem no meio da grande comitiva amarela. Ide, meus bons soldados, dizei-lhe que o espero para o abraçar e beijar. Necar casou-se com Nabor e viveram felizes. Cipriano foi posto em liberdade e levado em palanquim por toda a cidade, pois ele, com o seu elixir, fizera unir dois entes que teriam nascido um para o outro. Cipriano, depois de constatar que os seus trabalhos tinham sido muito profícuos, continuou com mais afinco as suas experiências, a ponto de, hoje, depois de séculos e séculos, suas poderosas fórmulas são utilizadas para a realização dos mais secretos desejos de pessoas que nelas depositam inabalável certeza de pronta solução de difíceis problemas. Na Cruz de São Bartolomeu. Segredos da Magia. Nos apontamentos de Cipriano encontramos um livro com o título de Vida e Milagres de São Bartolomeu, e achamos a maneira de fazer a cruz deste santo, assim como a forma de a usar. Cortam-se 3 pedaços de pau de cedro, um mais comprido e 2 mais curtos, para formarem os braços da cruz, cobrir depois os 3 pedaços com alecrim, arruda e aipo, colocar-se, em cada braço, em cima e embaixo da parte mais comprida, uma maçã pequena de cipreste, o deixe-se em água benta por 3 dias seguidos e retirasse da mesma água à meia-noite, dizendo as seguintes palavras: Cruz de São Bartolomeu, a virtude da água em que estiveste, e das plantas e madeiras de que és formada, me livre das tentações do espírito do mal e traga sobre mim a graça que gozam os bem-aventurados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estas palavras devem ser ditas quase imperceptivelmente e deve-se repeti-las por 4 vezes. A cruz pode ser guardada dentro de um saquinho de seda preta, benzida, ou mesmo andar junto ao corpo, suspensa ao pescoço por um cordão preto. A pessoa que a trouxer deve fazer o mais possível por ocultá-la a toda a gente, e quando desconfiar que alguém lhe lançou mal olhado, deve, na ocasião em que se deitar, beijar 3 vezes a cruz e dizer a oração acima mencionada. Ao levantar-se deve, também, beijar 3 vezes a cruz e rezar em seguida um Pai Nosso e uma Ave Maria. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!